Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o Teacher Dilo, o seu professor de inglês. E na aula de hoje nós vamos aprender o passado simples. Na aula de hoje nós vamos aprender a utilizar a estrutura do passado simples nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Mas antes da gente começar, a gente precisa saber em quais situações que nós devemos utilizar o passado simples, certo? O passado simples é utilizado para falar de situações que começaram no passado e terminaram no passado, ações concluídas no passado. Normalmente, o passado simples vem acompanhado de expressões como yesterday, last year, last night. This morning, por exemplo, se agora for à tarde e eu estiver me referindo a alguma coisa que aconteceu no período da manhã, que já foi concluída no período da manhã, eu posso dizer this morning. Então vamos começar vendo algumas frases no passado simples na forma afirmativa. Então vamos lá, vamos ver esses 3 exemplos de frases afirmativas utilizando o passado simples em inglês. A primeira frase é I traveled to New York last year. Eu viajei para Nova York ano passado. Então aqui a gente já tem a primeira expressão que marca bastante o tempo em que a situação aconteceu. Então aqui eu tenho last year, no ano passado. A segunda frase é I stayed in a nice hotel. I stayed in a nice hotel. Eu fiquei num hotel legal. A terceira frase, I visited the Central Park. I visited the Central Park. Todas estas frases estão relacionadas à minha viagem a Nova York no ano passado. Então, essa viagem já aconteceu, essa viagem já terminou, está lá no passado. Então vamos lá, vamos analisar os verbos. Aqui eu tenho o verbo traveled, o verbo stayed e o verbo visited. Agora eu pergunto para você, o que esses verbos têm em comum? Se você respondeu que todos eles terminam em ed, você está certo. Então, para transformar um verbo no passado, o que é necessário acrescentar depois do verbo? ed. Muito bem. Isso vai funcionar para todos os verbos? Não, infelizmente não vai funcionar para todos os verbos. Em inglês existem os verbos regulares e os verbos irregulares. Todos os verbos regulares aceitam a partícula ed no final. Mas existem os verbos irregulares. Os verbos irregulares em inglês, e tudo que é irregular em inglês, eu chamo de rebeldes. Eles não aceitam as regras. Então, essa regra não se aplica aos verbos irregulares. Mas você deve estar se perguntando, como que eu sei quando um verbo é regular e quando um verbo é irregular? Infelizmente, não tem como saber. Até existem muitas listas de verbos irregulares, mas o que eu sempre sugiro aos meus alunos é não tentar decorar estas listas. A gente aprende inglês praticando inglês, então é através de muito erro e acerto. Vamos ver agora alguns exemplos utilizando o passado, mas desta vez usando verbos irregulares? Então vamos lá, o primeiro exemplo é I saw a movie yesterday. Eu vi um filme ontem. Então aqui eu tenho o verbo saw, que é passado do verbo see, to see. See é ver no presente, saw é ver no passado. Então é vi. Eu vi um filme ontem. Então, se eu seguir a regra do ed, eu vou estar cometendo um erro. Então, eu não posso dizer I see it. Por quê? Porque see não é um verbo regular, então ele não aceita esse ed no final. O próximo exemplo é I ate pancakes for breakfast.
Então, imagine que agora já é à noite e eu estou falando sobre algo que aconteceu hoje de manhã. Então, eu estou dizendo que eu comi panquecas no café da manhã. I ate pancakes for breakfast. Então, mais uma vez aqui eu tenho o verbo ate, que é comi. Então, no presente eu digo eat. Mas, como ele é um verbo irregular, eu não posso dizer eated. Eu tenho que dizer ate. E o próximo exemplo é I spoke with John last week. Eu falei com o John semana passada. Mais uma vez aqui eu tenho o verbo spoke, que é falei. O spoke é o passado de speak. É possível colocar speaked? Não, não é possível. Vai estar errado, porque speak é um verbo irregular. E como os verbos irregulares têm a sua forma própria, a forma do passado de speak é spoke. I spoke with John last week. Eu falei com o John semana passada. Vamos ver então como que a gente faz a forma negativa utilizando o passado simples? Então vamos lá. O primeiro exemplo é I did not travel to New York last year. Eu não viajei para Nova York ano passado. A próxima. I did not stay in a nice hotel. I did not stay in a nice hotel. Eu não fiquei num hotel legal. O terceiro exemplo. I did not visit the Central Park. I did not visit the Central Park. Eu não visitei o Central Park. Mais uma vez, eu pergunto para você, o que essas frases têm em comum? Se você respondeu que todas elas têm did not, você está certo. Então, para formar o passado, em inglês, o que eu preciso colocar antes do verbo? Did not. Um erro muito comum que as pessoas fazem em inglês é dizer I did not traveled. I did not stayed. E I did not visited. Isso é um erro muito comum que a gente que é brasileiro, principalmente a gente que é brasileiro, comete. Mas eu não preciso colocar ed no final aqui. Por quê? Eu tenho o verbo auxiliar. O verbo auxiliar me indica que a frase está no passado. Em inglês, a gente tem os verbos auxiliares. Então, o verbo auxiliar do presente é do, o verbo auxiliar do futuro é will e o verbo auxiliar do passado é did. Então, aqui eu tenho o did indicando que a frase está no passado. Então, como ele é um verbo auxiliar, ele me auxilia a transformar o verbo principal no passado. Aqui eu ainda posso contrair did not e dizer didn't. I didn't travel to New York. I didn't stay in a nice hotel. E I didn't visit the Central Park. Então, agora você deve estar se perguntando, isso vale também para verbos regulares e verbos irregulares? Sim, a regra é a mesma. Vamos dar uma olhada então naqueles 3 exemplos de verbos irregulares que a gente usou antes na forma afirmativa? Então aqui nós temos 3 exemplos de frases no passado, na forma negativa, utilizando verbos irregulares. Então o primeiro exemplo é I did not see a movie yesterday. I did not see a movie yesterday. Eu não vi o filme ontem, um filme ontem. I did not eat breakfast this morning. I did not eat breakfast this morning. Eu não tomei café da manhã hoje de manhã.
E o terceiro, I did not speak with John. I did not speak with John. Eu não falei com o John. Então, mais uma vez, quando eu utilizo o did, que está indicando que é passado, o meu verbo, que é o verbo auxiliar, o meu verbo principal vai sempre permanecer igual, ele não vai mudar. Então, I did not see, I did not eat e I did not speak. Por incrível que pareça, nós brasileiros gostamos de fazer esse erro. I did not saw, tá errado. I did not ate, tá errado. E I did not spoke, tá errado. Lembre-se sempre que é o verbo auxiliar que vai te indicar o tempo verbal e não o verbo principal. Agora nós temos a forma interrogativa. Então vamos lá. Did you travel to New York last year? Did you travel to New York last year? Você viajou para Nova York ano passado? Did you visit the Central Park? Did you visit the Central Park? Você visitou o Central Park? E o terceiro exemplo, did you see any movies last night? Você viu algum filme ontem à noite? Did you see any movie last night? Então, mais uma vez, eu pergunto para você, o que estas três frases têm em comum? Mais uma vez, elas têm o verbo auxiliar did. Muito bem. E qual a posição do verbo auxiliar did nesta frase? Nas frases interrogativas. Nas frases interrogativas, eu inicio a frase utilizando o verbo auxiliar did. Então, eu vou ter o did mais o sujeito da frase. Lembrando que o verbo auxiliar did, tanto na forma negativa quanto na forma interrogativa, funciona para todos os pronomes. I, we, you e they, e he, she e it. Então, a gente não precisa transformar o did para se adaptar a nenhum desses pronomes. Vai ser did para todos eles. E aqui, mais uma vez, eu tenho verbos regulares e verbos irregulares, como por exemplo o see. Mais uma vez, eu mantenho o meu verbo principal como ele é. Eu não altero o verbo principal. Então, travel permanece travel. Visit permanece visit. E see permanece see. Vamos revisar então? Então hoje você aprendeu o passado simples nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Você aprendeu que para transformar um verbo no passado, eu preciso acrescentar ed no final, na forma afirmativa. Você também aprendeu que para fazer a forma negativa, você precisa colocar o verbo auxiliar did mais not e o verbo. Você aprendeu também que o meu verbo principal nunca vai mudar, ele sempre vai permanecer igual. O que vai mudar é o verbo auxiliar did. Você também aprendeu que a contração de did not é didn't. Na aula de hoje, você aprendeu que existem verbos regulares e verbos irregulares em inglês, e que os verbos regulares aceitam ed no final, mas que os verbos irregulares não, que os verbos irregulares têm uma forma própria em inglês. Você aprendeu que o verbo auxiliar did funciona para todos os pronomes I, you, we e they, e he, she and it, e que eu não preciso modificar o verbo auxiliar did para se adaptar a nenhum desses pronomes. Nós vimos também que na forma interrogativa eu inicio a frase com o verbo auxiliar did. E para você que ficou até aqui, eu tenho uma dica bônus. Nós, brasileiros, temos a tendência de dizer I visited, I traveled, ou então ainda I stayed. Muitas vezes até para marcar que a gente está dizendo a frase utilizando a estrutura do passado simples. Mas a pronúncia desse tempo verbal vai ser mais curtinha e esse ed no final praticamente não existe. Então, a pronúncia é
visited. I visited. Traveled. Traveled. I traveled. I traveled. E I stayed. Tá incorreto. E a gente fala I stayed. Então, quando você estiver pronunciando essas palavras no passado, em inglês, que terminam em ed, tente não dar tanta ênfase ao esse ed no final. Tente evitar falar I visited, I traveled, então I stayed. Tenta dar uma reduzida nesse ed no final para sair uma coisa mais parecida com I visited, I traveled e I stayed. Existe uma regra por trás dessas pronúncias, que são 3 pronúncias diferentes, mas isso pode ser um assunto para um outro vídeo. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e principalmente que você tenha aprendido algo novo hoje. Se você gostou, lembre-se de clicar no botão de gostei, compartilhar essa aula com algum amigo que também esteja aprendendo inglês junto com você, para você estudar junto com esse amigo ou amiga. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Muito obrigado por assistir, and I see you on my next lesson. Bye!